Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu vou te fazer a minha análise para os 10 principais pares que podem gerar oportunidades para essa semana que vai começar, que vai ser do dia 29 de abril até o dia 3 de maio. Então fica ligado, eu tenho certeza que o conteúdo desse vídeo pode te ajudar. Antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo porque eu sei que isso vai ser relevante para você. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, se inscreve no canal e compartilha aí com aquele seu amigo que está aprendendo. Eu acredito que pode fazer uma diferença para ele. Beleza? Durante esse ano de 2019, eu vou te trazer um vídeo por dia. Então já se inscreve no canal caso não esteja inscrito. De vez em quando o YouTube faz uma marotagem aí, ele acaba cancelando a sua inscrição sem você saber. Então se você está vendo esse vídeo, já vê se você está inscrito. Pode ser que o YouTube tenha derrubado a sua inscrição. Vai lá e mostra para ele quem que manda e faz a inscrição de novo. Bom, também tem minha lista de transmissão no WhatsApp, onde eu compartilho ideias, pensamentos a respeito do mercado. Se você quiser participar, essa é a lista onde eu mando vídeos, ideias, pensamentos. Basta você mandar uma mensagem para esse número dizendo: Diógenes, eu quero participar da sua lista de transmissão. E eu te adiciono gratuitamente. Beleza? Tem vasto material a respeito do mercado que pode te ajudar. Bom, sem mais demoras, vamos começar com o nosso vídeo de hoje. Os top 10 pares para a semana de 29 de abril a 3 de maio. Primeiro que nós temos aqui na minha lista, só um detalhe importante, preciso ressaltar esse ponto importante, né? Que essa é uma lista pessoal minha. Não se trata de sinal, de dica financeira para você comprar, vender, nada. É aquilo que eu vejo no mercado e espero que você utilize isso com fins educativos. Essa é a minha ideia. Ok? Você é o único e total responsável pelas tuas operações. Bom, vamos lá. O STJPY é o primeiro par que eu consigo identificar em uma zona de resistência importante. Podemos ver aqui zona de suporte, aqui falta um pouco, aqui foi resistência e aqui começou a ganhar um pouco de velocidade de força vendedora. Fez de conta que ia romper, não conseguiu, se arrependeu, caiu para o lado de baixo na quarta-feira. Na quinta-feira também foi um candle de queda e na sexta-feira foi esse candle, onde ele foi lá em cima e voltou aqui embaixo com bastante força, ok? Pelo fato de estar em uma zona de resistência no gráfico diário e nos últimos 3 dias dessa semana, ele mostrou para a gente aqui de forma bastante clara entrada de força vendedora em um padrão de candle, formato de padrões de candles que se diferem dos candles anteriores, eu acredito que existe possibilidade de movimento de queda no STJPY. Ao longo dessa semana, eu vou prestar atenção para ver se existem oportunidades de venda no STJPY, ok? Da onde que eu tiro essa ideia? Bom, primeiramente da zona de resistência tão clara. Em segundo lugar, o falso rompimento que ele fez na quarta-feira. E em terceiro lugar, a forma como os padrões de candles se alteraram de quarta, quinta e sexta, onde esses candles foram maiores do que os candles anteriores. Quebrou-se o ritmo e o mercado fez um movimento de queda importante. Existe possibilidade de queda. O SDCHF, esse aqui tá complicadinho, já tem alguns dias, porque pegou muita gente de surpresa, começando o rompimento dessa zona de resistência no gráfico diário. Dá pra gente ver que aqui foi resistência no gráfico diário, aqui também deu uma seguradinha, rompeu pro lado de cima. Minha opinião, falso rompimento, tá? Até o momento tem todas as características de um possível falso rompimento. Entrada de força compradora aqui na terça-feira. Na quarta foi um inside bar, na quinta foi um candle de rejeição e na sexta foi um candle que fez um falso rompimento da máxima anterior no formato de um pin bar, possibilidade de entrada de força vendedora. No gráfico semanal isso não aparece tão claramente, mas ainda assim no gráfico diário aparece bem certinho. Falso rompimento da máxima do candle de terça-feira, que era um candle de referência, no formato de um pin bar. Claro, teria sido melhor se ele tivesse sido um candle com menos sombra para o lado de baixo, podemos dizer assim. Ainda assim, eu já consigo ter uma ideia bastante clara da possibilidade de direção a partir dessa zona de resistência. O mercado está um pouco cansado, podemos dizer. Existe chance de queda, está abaixo de uma zona de resistência no semanal. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer ao longo dessa semana. AudoUSD, gostei bastante do que ele fez. Essa última semana foi bem importante para o Forex, porque muitos pares que estavam sem velocidade ganharam força
A USD tocou no ponto de suporte, né? Mas antes de tocar no ponto de suporte, fez o rompimento claro dessa linha de tendência de alta. Foi um rompimento com força, com velocidade, com entrada, a agressividade é importante. Segurou no ponto de suporte, mas pela forma, atenção, pela forma como o mercado rompeu a linha de tendência de alta e a forma como ele caiu ao longo dessa semana, eu não ficaria surpreso se o mercado fizesse uma retraçãozinha para depois juntar força para cair a partir daí, tá? E é o que eu vou ver. Ah, Diógenes, tem suporte, você vai vender contra suporte? Veja bem, o mercado subiu nessa velocidade, vamos fazer uma conta aqui. O mercado subiu 200 pips em 34 períodos, 35 na verdade, tá? E ele caiu 200 pips em 7 períodos. Portanto, a velocidade de queda foi muito mais importante. A agressividade dessa queda foi muito mais importante do que a agressividade ou o movimento de alta. Portanto, eu acredito especificamente que o mercado pode fazer uma retraçãozinha e depois juntar força para romper. Vamos acompanhar. NZUSD, bastante similar com o AUDUSD, zona de suporte, bateu na quarta-feira, na quinta subiu um pouco, na sexta-feira subiu um pouco mais, mostrando rejeição de força compradora no gráfico semanal. Ainda assim, conseguimos identificar força vendedora, retração mais fraca. Eu vou acompanhar, eu quero ver qual vai ser o comportamento do preço, especificamente a partir dessa zona de resistência. Aqui, suporte, aqui, suporte. Esse mesmo nível é uma zona de decisão, tá? Pode ser que entre força vendedora, sim, mas também pode ser que entre força compradora, rompendo isso aqui de forma clara. E me interessa ver especificamente o que vai acontecer a partir dessa zona de 0,6710. Pode ser que dê venda para a gente, devido à existência de uma força de venda importante, ou rompimento. Qualquer das coisas, nós precisamos nos adaptar àquilo que acontece no mercado de forma geral. Euro GBP. Tá interessante, começando a pegar um pouco mais de forma essa oportunidade. Temos aqui uma zona de interesse importante para o Euro GBP. Aqui foi uma zona, né, de suporte temporário. Aqui foi resistência, resistência com falso rompimento, resistência e aqui resistência. Então nós temos uma estrutura de queda, retração fraca, estrutura de queda e o mercado voltou de novo para testar. E esses últimos 3 candles mostraram uma entrada de força vendedora um pouco mais decidida, apesar de ainda não estar 100% decidida. No gráfico semanal, olha aí, assim aparece até melhor, né? Rompimento da linha de tendência, do ponto de suporte, suporte. E aqui nesse mesmo ponto pode mostrar para a gente entrada de força vendedora. Não ficaria surpreso se isso acontecesse e é a direção predominante que eu quero acompanhar ou pensar para essa semana. Euro CHF, eu mostrei em um vídeo, não me lembro exatamente, uns vídeos que eu estava vendido no Euro CHF, já saí da minha operação. O que eu consigo identificar no gráfico semanal de forma muito pontual e de forma muito clara, essa zona aqui foi uma zona de suporte, aqui falso rompimento, aqui foi resistência, resistência e resistência importante no gráfico semanal. 2 dias de queda importante. Como nós temos aqui uma estrutura de queda, né, dentro de uma estrutura de alta, mas ainda assim é uma estrutura de queda, eu acredito que existe possibilidade do mercado fazer uma retraçãozinha e talvez vir buscar esse ponto de suporte aqui embaixo, tá? É mais ou menos o que eu vou priorizar enquanto direção ao longo dessa semana. Euro NZD também está muito bonito, chegou em uma zona de resistência, fez um falso rompimento da zona de resistência. Deixa eu marcar isso para você dar uma olhada, mais ou menos por aqui. Podemos observar, aqui foi resistência, o mercado caiu, fez um fundo duplo no diário, subiu, deixou esse candle que teve notícia para o dólar neozelandês, subiu, fez um falso rompimento na quarta-feira, na quinta e sexta-feira foram 2 candles importantes de venda. No semanal, rejeição linda. Podemos ver claramente esse candle aqui no formato de um estilingue, entrada de força vendedora, possibilidade de vir buscar esse suporte aqui. Eu acredito que antes de fazer isso, antes de buscar esse suporte, existe possibilidade de fazer uma retraçãozinha para depois cair. Tá? Esse é o movimento que eu acredito para o Euro
NZD. Vamos ver, acompanhar o que vai acontecer. E é claro, não estou te dando sinal de compra ou venda, mas é o que eu visualizo. GBP/NZD, muito claro, muito interessante, força de venda importante, retração mais fraca. Essa semana, falso rompimento da máxima, a confluência de fatores. A confluência de fatores aqui muito bem estabelecida. A zona principal de interesse. Aqui atrás foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi resistência e aqui resistência com falso rompimento, que é lindo. Tá? No gráfico semanal, entrada de força vendedora, fechou o candle do semanal no formato de um pin bar. Eu acredito que existe possibilidade de venda ou de queda no GBP/NZD. Talvez a partir do rompimento da linha de tendência de alta fique mais claro, mas o mercado já está se preparando para isso. Talvez tocar aqui, sobe um pouquinho, rompe com força, volta e assim por diante. Ok? Próximo ao DCHF. Consigo identificar a partir de um topo duplo que ele fez no gráfico diário. Dá para a gente ver aqui bem certinho. Entrada de força vendedora nesse candle de quarta-feira, esse aqui. E essa entrada de força vendedora pode jogar o preço um pouco mais para cima para depois cair novamente. Tá? A partir dessa zona, que aqui foi uma zona de resistência. Então aqui, resistência, 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 resistência. Entrada de força vendedora, talvez volte aqui um pouquinho mais para depois cair devido a essa estrutura inteira que está formada. E por último, CAD/JPY, dá para a gente ver aqui o início de um possível rompimento da linha de tendência de alta. Ainda está fraco esse rompimento, não está tão claro. Tá? O rompimento melhor teria sido um rompimento sem tantas sombras para o lado de baixo, mas nós temos uma estrutura de queda bem formada, o mercado começou um possível rompimento. No semanal a estrutura está intacta para a possibilidade de queda e vamos ver o que vai acontecer a partir desse ponto. Ao longo dessa semana acredito que existe espaço para uma quedinha um pouco maior, uma retraçãozinha e aí dar uma venda para a gente, ok? Talvez isso. O que eu recomendo para você agora? Eu recomendo que você faça esses desenhos que eu fiz no seu próprio gráfico. Marca aí, suporte, resistência, faça tudo, a sua pré-análise para a semana que vai começar. E você vai identificar os melhores pontos de suporte e resistência mais claros enquanto o mercado não está funcionando. E isso vai te dar clareza, porque não existe a pressão emocional de ter que operar, comprar, vender e fazer o que quer que seja. Tá? É um excelente exercício para você fazer no final de semana. Gostou desse vídeo? Deixa o seu like aí que me ajuda a entender que isso está te ajudando. Deixa o seu comentário, compartilha nas redes sociais. É nóis! Fique esperto durante esse ano de 2019, um vídeo por dia. Um abraço, fica com Deus e até mais.